Você não é preguiçoso. Você é sabotador. A preguiça é só o nome bonito que você dá para o boicote sistemático à própria evolução. Um verniz comportamental que encobre uma verdade muito mais incômoda. Você tem medo de quem pode se tornar se parar de se esconder atrás da sua estagnação. Você acha que está descansando, adiando, esperando o momento certo. Mas o que você está mesmo fazendo é se manter adormecido, anestesiando a alma com distrações, procrastinação e desculpas elegantes. Porque lá no fundo, você sabe, toda vez que olha para dentro com honestidade, alguma coisa em você se contorce. E você corre. Corre para a cama, para a tela, para o scroll infinito, para o barulho. Porque o silêncio te confronta com um eco que você não quer ouvir, o eco de um chamado que você insiste em ignorar. Jung chamou isso de sombra. Aquilo que você empurra para o inconsciente, mas que nunca desaparece. Apenas troca de roupa. E uma das máscaras mais comuns que ela veste é a da apatia. Porque é mais fácil dizer não tenho energia do que admitir não tenho coragem de encarar o que sei que preciso mudar. A preguiça não é falta de força. É excesso de defesas. É o ego armando barricadas contra a alma. É o medo disfarçado de cansaço, a covardia travestida de pausa. E quanto mais você a alimenta, mais ela te suga. Até que a própria vida se torne um intervalo entre um adiamento e outro. Você já percebeu isso? Que muitas vezes não está exausto porque faz demais, mas porque foge de si mesmo o tempo todo. Então respira fundo. Porque esse roteiro não vai te dar consolo. Vai te dar um espelho. E a imagem que ele vai mostrar, talvez não seja nada confortável. Você já reparou como a palavra preguiça perdeu o peso que deveria ter? Hoje ela é dita com certo charme, quase como um traço de personalidade. Ah, eu sou meio preguiçoso mesmo, dizem, com um sorriso leve, como quem confessa gostar de chocolate. Mas o que se esconde por trás desse sorriso é mais sombrio do que parece. A preguiça virou um disfarce socialmente aceitável para uma tragédia silenciosa, o colapso interno da vontade de existir de forma autêntica. Jung jamais veria isso como simples comportamento. Para ele, nada era raso. Tudo é símbolo, tudo é comunicação do inconsciente. E a preguiça, sob essa lente, é uma forma de resistência, um boicote elegante ao chamado da alma. Porque toda alma, mais cedo ou mais tarde, chama. E quando o ego está muito apegado à sua zona de conforto, ele precisa inventar desculpas para não ouvir. A preguiça, então, é essa desculpa. Um pano quente psíquico que diz, não é o momento. Você está cansado. Você merece descansar. Mas repousar sobre o próprio adiamento não é descanso. É exílio. Você está exilado de si mesmo. Não porque não pode agir, mas porque teme o que viria se agisse de verdade. Jung falou longamente sobre o processo de individuação. Um caminho profundo, caótico e libertador de tornar-se quem se é. Esse processo exige descer aos infernos da própria psique. Encarar a sombra. Integrar os aspectos negados do self. Mas isso assusta. Porque você não controla o que encontra quando começa a olhar de verdade. Então o ego entra em ação. Ele quer manter as rédeas. Quer estabilidade, previsibilidade, proteção. E o melhor modo de conseguir isso é manter tudo como está. É aqui que a preguiça se instala. Não como uma fraqueza de caráter, mas como um mecanismo de defesa sofisticado. O corpo pesa, a mente turva, o tempo escorre. Mas por trás disso tudo, há uma força ativa, uma força que trabalha contra você, sem que você perceba. Não é passividade. É sabotagem com luvas de veludo. E isso se manifesta de formas tão sutis que você começa a acreditar que é só jeito de ser. Você acha que é seu temperamento, sua fase, seu signo, seu burnout, seu mapa astral. Cria narrativas inteiras para sustentar esse modo de vida apático, como se fosse impossível outra maneira de existir. Mas no fundo, você sente. Há algo errado. E talvez seja esse o maior sinal de saúde psíquica que ainda resta em você. O incômodo silencioso que surge quando você está demais no sofá, demais na cama, demais no adiamento. Você sente o tempo passando. Sente que está se distanciando de alguma coisa que nem sabe nomear.
E ainda assim, permanece. Por quê? Porque existe prazer na estagnação. Sim, prazer. Um prazer mórbido, mas real. A ausência de responsabilidade, a falsa sensação de controle, o alívio momentâneo de não precisar escolher. Mas esse prazer tem um preço altíssimo. Ele cobra em silêncio. Ele rouba a vitalidade, o entusiasmo, a conexão com o real. E quando você se dá conta, já não sente mais nada, só um vazio confortável que se tornou o novo normal. E não se engane, isso não acontece só com você. É coletivo. É estrutural. Vivemos numa cultura que exalta o desempenho, mas também idólatra o alívio. Somos empurrados ao limite e, ao mesmo tempo, seduzidos pelo torpor. Entre a pressão e a fuga, a preguiça se torna refúgio. Mas o que acontece com uma psique que vive em refúgio permanente? Ela adoece. Não com sintomas gritantes, mas com sintomas discretos. Procrastinação crônica, desmotivação sem causa, irritabilidade difusa, perda de sentido, culpa sem nome. Tudo isso vai se acumulando como uma névoa dentro de você. E você vai se adaptando. Vai vivendo menos. Vai desejando menos. Vai sendo menos. A pergunta que resta é: quem você seria se não estivesse mais se escondendo? Você consegue imaginar isso? Consegue lembrar de alguma versão sua que se movia com vontade, que desejava, que criava, que se arriscava? Essa versão ainda está aí. Só foi soterrada por camadas e mais camadas de preguiça cultivada. E cultivar preguiça é um processo ativo. Exige rituais, exige discurso, exige justificativa. Você vem se preparando há anos para não fazer o que precisa ser feito. E talvez o mais cruel disso tudo seja perceber que ninguém te prendeu. Ninguém te obrigou a se apagar. Ninguém segurou sua mão e te trancou no quarto. Foi você. Com pequenas decisões, pequenas concessões, pequenas desistências. Um hoje não aqui, um depois eu vejo ali. E assim, você foi morrendo devagar, com plena consciência de que estava se afastando de si mesmo. Porque é isso que a preguiça é. Uma forma lenta de autoabandono. E quanto mais você se abandona, mais difícil fica voltar. Porque você começa a construir uma identidade em torno desse modo de existir. Você passa a dizer coisas como eu sou assim, não tenho energia para isso, não dou conta. Mas isso não é identidade. Isso é prisão. Você está preso numa cela que você mesmo construiu e decorou com palavras bonitas para parecer confortável. Só que o tempo não para. E a alma não esquece. Ela continua chamando, mesmo quando você finge não ouvir. Ela grita no corpo, no sono, nos sonhos, na sensação de que algo essencial está faltando. E quanto mais você ignora, mais ela sofre. Mais você sofre. Mas chama de cansaço, de estresse, de preguiça. E é por isso que Jung dizia que os sintomas são tentativas da alma de se comunicar. A preguiça não é um obstáculo externo. É uma linguagem simbólica. Um modo que o inconsciente encontrou de te dizer: você está fugindo. Fugindo de quê? De si mesmo. Da sua potência. Do seu chamado. E quando a fuga é longa demais, ela vira estilo de vida. E quando se torna estilo de vida, você começa a se defender dela. Começa a dizer que tem o direito de descansar, que o mundo é muito difícil, que você precisa se preservar. E claro, tudo isso é verdade. Mas só até certo ponto. Depois disso, vira mentira. E você sabe. Você sente isso quando vê alguém agindo com coragem. Quando assiste a uma história de superação. Quando vê alguém criando, fazendo, vivendo. Uma parte sua admira, mas outra se contrai. Porque sabe que poderia, mas não está fazendo. E isso dói. Não por inveja, mas por luto. Você está de luto por si mesmo. Pelo que poderia ser. Pelo que deixou de tentar. E se continuar assim, esse luto vai virar conformismo. Vai virar é assim mesmo. Vai virar aceitação do inaceitável. E antes que isso aconteça, é preciso nomear. Porque aquilo que não é nomeado, não pode ser transformado.
Você não está só cansado. Você está evitando. E evitar tem um preço. Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo, e talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. Agora respira, porque o que vem a seguir vai arrancar ainda mais véus do que você imaginava ter. A maioria das pessoas acha que preguiça é um defeito de comportamento. Mas você já parou para pensar que talvez a preguiça seja uma criação da sua psique para protegê-lo de algo que você ainda não tem estrutura interna para encarar? Sim, pode parecer paradoxal. Mas na linguagem simbólica do inconsciente, tudo tem função. Nada é gratuito. E tudo que se repete, especialmente aquilo que você diz que odeia em si mesmo, tem algum tipo de benefício oculto. Caso contrário, já teria desaparecido. A preguiça, então, é menos um erro e mais uma defesa. Uma estratégia de contenção. E como toda defesa psíquica, ela se articula com aquilo que Jung chamou de sombra, tudo aquilo que você excluiu da consciência por medo, vergonha ou dor. A preguiça é, nesse sentido, um guarda-costas da sua sombra. Ela te impede de fazer o que poderia te aproximar dela. Você diz que quer mudar, mas a cada tentativa de movimento, sente um peso inexplicável, um torpor, uma resistência invisível. Isso não é coincidência. Isso é a psique operando em níveis que você não vê, mas que determinam tudo o que você faz ou deixa de fazer. É preciso entender que o inconsciente não trabalha contra você. Ele trabalha por sobrevivência. Mas às vezes, o que garante sobrevivência psíquica no curto prazo impede a evolução no longo. E a preguiça entra aí. Ela te protege da dor imediata da mudança, do risco de fracassar, da vergonha de tentar e não conseguir, do medo de se mostrar. Mas, ao fazer isso, também te mantém preso num ciclo de estagnação que, com o tempo, te adoece. Esse adoecimento não vem só em forma de sintomas clínicos. Ele se apresenta como desconexão, como perda de entusiasmo, como dificuldade em desejar. Jung dizia que o que não chega à consciência retorna como destino. A preguiça que você não confronta, com o tempo, se transforma na vida que você não vive. E é por isso que ela precisa ser encarada não como um obstáculo moral, mas como um fenômeno simbólico. Um convite à escuta. Quando foi que isso começou? Quando foi que você parou de agir com vontade? Em que momento você trocou a intensidade da vida por esse entorpecimento discreto? Talvez tenha sido depois de um fracasso, depois de uma perda, depois de uma exposição que te fez sentir pequeno. Ou talvez nem tenha sido um evento específico. Talvez tenha sido uma sucessão de microdores não digeridas. E então, pouco a pouco, você começou a se proteger. Começou a se esconder. E a preguiça se tornou o álibi perfeito. Não estou evitando. Só estou sem energia. Mas o que te esgota, de fato, não é o que você faz, é o que você reprime. Cada ideia não expressa. Cada desejo que você abafa. Cada impulso que você castra em nome da aceitação. Tudo isso vai se acumulando no corpo, na mente, na alma. E quando você vê, está exausto. Mas não sabe explicar por quê. A verdade é que você se tornou um mestre em evitar frustrações. Mas, ao evitar a frustração, acabou evitando também a possibilidade de realização. Você construiu um modo de existir que te protege do fracasso, mas também te impede do sucesso, do prazer, da vitalidade. E é aí que entra o auto-engano. Você começa a criar histórias convincentes para justificar sua imobilidade. Começa a dizer que não tem tempo, que não é o momento, que precisa esperar a energia voltar. Mas a energia não volta sozinha, porque ela não é a causa, é a consequência. A energia vital, em termos junguianos, está diretamente ligada à conexão com o self, com aquilo que você realmente é. E você está desconectado, não porque quer, mas porque aprendeu a estar. Desde cedo, nos ensinaram que sentir demais é perigoso, que desejar demais é egoísta, que ser intenso assusta. Então você foi se ajustando, foi se calando, foi se encolhendo. E agora, adulto,
Não entende por que tudo parece tão difícil. Mas a dificuldade não está no mundo. Está na trava interna que você mesmo instalou para se proteger da dor de ser inteiro. Porque ser inteiro assusta. Assusta porque exige responsabilidade. Exige presença. Exige confronto com tudo aquilo que você empurrou para o porão da consciência. E a preguiça é o cadeado desse porão. Ela te mantém do lado de fora. Segura, confortável, entorpecido. Mas chega uma hora em que o porão começa a vazar. Você sente isso quando tem ataques de ansiedade sem motivo aparente. Quando explode com coisas pequenas. Quando chora sem saber por quê. Quando sente um vazio que nenhuma distração preenche. Isso é a sombra batendo na porta. E a preguiça, que antes te protegia, agora começa a te sufocar. É por isso que insistir em mudar comportamentos sem entender o que o sustenta é inútil. Você pode tentar acordar mais cedo, fazer listas de tarefas, seguir fórmulas de produtividade. Mas enquanto não encarar o que te mantém paralisado, tudo será paliativo. Porque a preguiça não é o problema. É o sintoma. E o sintoma sempre aponta para uma verdade que você ainda não está pronto para ver. Qual é essa verdade? Talvez que você ainda não se perdoou por algo. Talvez que você ainda se sabota porque, no fundo, acredita que não merece uma vida diferente. Talvez que você tem medo de ser visto, porque ser visto também significa ser julgado, ser rejeitado, ser tocado. Jung dizia que você é aquilo que faz, não aquilo que diz que vai fazer. E a sua vida hoje é o retrato exato do quanto você tem fugido de si. Você quer ser alguém, mas não quer fazer o que esse alguém faria. E esse abismo entre desejo e ação é onde a preguiça cresce. Ela cresce alimentada pelas desculpas que você repete como mantras. Pelos não consigo, não sei por onde começar, não tenho energia. E sim, você pode não saber por onde começar, mas sabe que precisa começar. E sabe que continuar como está não é uma opção que te leva a algum lugar melhor. A questão não é como vencer a preguiça. Isso é raso. É simplista. A verdadeira questão é: o que dentro de você ainda não foi aceito e que está gerando essa resistência a viver? Porque toda preguiça é resistência. Resistência ao novo, ao esforço, ao risco, à exposição. Mas, sobretudo, resistência à dor. E enquanto você continuar evitando a dor, vai continuar evitando a vida. Porque viver plenamente é também sofrer. É também cair. É também falhar. Mas é, acima de tudo, estar presente. E você não está presente. Está suspenso. Está anestesiado. Mas o pior de tudo é que se acostumou. Acostumou-se a fazer só o necessário. A viver no modo econômico. A não sentir nem de mais, nem de menos. A se manter num território seguro, mas estéril. E quando a alma vive tempo demais na esterilidade, ela começa a adoecer. Não com gritos, mas com silêncios. Você sente esse silêncio? Aquele que aparece quando você deita a cabeça no travesseiro e percebe que o dia passou, e nada essencial aconteceu. Aquele que invade quando você termina um final de semana inteiro sem lembrar de um momento real de presença. Aquele que te envolve quando todos os seus planos parecem distantes demais, difíceis demais, irreais demais. É nesse silêncio que mora o chamado. E você pode ignorá-lo. Mas ele não vai embora. Ele volta em sonhos, em sintomas, em crises. Volta em forma de tédio crônico, de insatisfação difusa, de comparações inúteis com a vida dos outros. E você continua chamando isso de preguiça. Continua achando que um dia a motivação vai cair do céu. Mas motivação não vem do céu. Ela vem do chão. Do chão que você pisa quando decide, mesmo sem vontade, mesmo com medo, dar um passo. E depois outro. E mais um. E de repente, algo em você começa a se mover. Não porque venceu a preguiça, mas porque finalmente escutou o que ela estava tentando dizer. Talvez esteja na hora de escutar. A preguiça, quando vista pelas lentes da psicologia analítica, deixa de ser apenas um estado de inércia e se revela como um fenômeno psíquico complexo,
um campo de tensão profunda entre o ego e o self. Jung entendia o ego como uma estrutura necessária, mas limitada. É ele quem organiza a consciência, quem nomeia, quem planeja. Mas é também o ego que se apega, que teme perder o controle, que evita aquilo que ameaça sua soberania. E o processo de individuação, que é justamente o caminho para integrar o inconsciente e tornar-se um ser mais inteiro, representa uma ameaça direta a esse domínio do ego. É nesse ponto que a preguiça se manifesta como força simbólica, não como ausência de desejo, mas como repressão ativa do desejo profundo. O desejo de mudança, de expressão, de criação, de transcendência. Você já reparou como a preguiça nunca é absoluta? Como ela escolhe momentos específicos para aparecer? Ela surge, quase sempre, quando você está diante de algo que poderia transformar sua vida. Uma escolha importante, uma ação adiada há muito tempo, um novo caminho que exige coragem. Essa seletividade não é aleatória. Ela revela a função defensiva da preguiça. Ela surge como barreira entre você e o desconhecido. E o desconhecido, para o ego, é intolerável. Porque onde o ego vê risco, o self vê possibilidade. E essa diferença de visão gera conflito. Esse conflito é interno, mas toma formas externas. Você procrastina, se distrai, inventa desculpas. Mas por trás dessas atitudes está um movimento simbólico muito mais profundo, o medo de morrer para o velho eu. E esse medo é legítimo, porque toda transformação real exige algum tipo de morte simbólica. Jung falava sobre isso de maneira clara. A individuação é, acima de tudo, um processo de dissolução do ego. Isso significa que, para se tornar quem você é, precisa deixar de ser quem tem sido. E deixar de ser implica perdas. Implica desconstruções. Implica luto. E ninguém entra num processo de luto sem resistir. A preguiça é, portanto, esse luto antecipado. Uma forma de evitar a dor da transição. Um modo de permanecer no limiar, nem aqui, nem lá. Nem desperto, nem adormecido. Apenas flutuando entre aquilo que não é mais e aquilo que ainda não se tornou. E esse estado é perigoso. Porque quanto mais tempo você passa nele, mais ele se cristaliza. Começa a aparecer natural. Começa a parecer parte da sua identidade. E você começa a dizer coisas como eu sou assim mesmo. Mas o que você chama de personalidade pode ser só medo crônico de mudança. E o medo, quando não é acolhido, se disfarça. Se camufla em comportamentos socialmente aceitáveis. A preguiça é um desses disfarces. Ela não assusta, não choca, não ofende, mas corrói. Corrói lentamente sua conexão com o mundo simbólico, com sua capacidade de criar sentido, com sua chama interior. E o que sobra é uma vida funcionalmente operacional, mas emocionalmente apática. Uma vida em que você cumpre tarefas, mas não vive significados. Em que você se movimenta, mas não se transforma. Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da alma. E o que é a preguiça senão esse sintoma? Um alerta de que há vida dentro de você que não está sendo vivida. Há potências que estão sendo sufocadas. Há verdades que você ainda não teve coragem de ouvir. E o que impede essa escuta? O excesso de racionalidade, talvez. A busca incessante por garantias. A infantilização da vontade. A ideia de que você só pode agir quando estiver totalmente seguro, motivado, descansado. Mas isso é uma armadilha. A motivação não precede a ação. Ela é gerada pela ação. E esperar motivação para começar é o mesmo que esperar calor para acender o fogo. Mas a preguiça, como força arquetípica, trabalha exatamente nesse ponto. Ela convence você de que precisa de algo externo para se mover. E enquanto você espera, ela se fortalece. Se alimenta da sua passividade. Se torna hábito. Se torna lar. Mas esse lar é uma prisão. Uma prisão acolchoada, é verdade. Com distrações, confortos, justificativas. Mas ainda assim, uma prisão. E todo prisioneiro, mesmo mais acomodado, em algum momento, sente o chamado da liberdade. Esse chamado vem em forma de inquietação,
de tédio existencial, de insatisfação inexplicável. Mas é exatamente nesse momento que a sombra entra em cena com mais força. Porque aquilo que você evitou por tanto tempo, sua raiva, sua potência, sua ambição, sua intensidade, começa a emergir. E isso assusta. Porque você não sabe o que fazer com essas forças. Elas não cabem no molde que você criou para si mesmo. Elas transbordam. E o transbordamento é perigoso. Ele ameaça tudo o que você construiu para se proteger. E a preguiça, nesse ponto, volta com força. Como um recalque. Como uma tentativa desesperada de conter a avalanche. Mas a avalanche, uma vez iniciada, não para. Ela exige transformação. É aqui que entra a metáfora do labirinto, tão presente em Jung, especialmente em sua leitura dos mitos. O labirinto é o símbolo do inconsciente. Um espaço de perdição, de confrontos, de encontros com o monstro. Mas também, de renascimento. E você está nesse labirinto, perdido entre quem era e quem poderia ser. Entre o desejo de se encontrar e o medo de se perder. E nesse estado, a preguiça é como uma névoa. Ela não bloqueia o caminho, mas te impede de enxergá-lo. Para sair do labirinto, é preciso coragem. Mas não a coragem heróica, inflada, épica. Jung falava de uma coragem mais profunda, a coragem de olhar para si com sinceridade. De reconhecer que, muitas vezes, você é seu maior inimigo. Que não é o mundo que te impede de agir, é você que, inconscientemente, se sabota. E essa sabotagem tem história. Tem origem. Talvez na infância, quando você aprendeu que agir poderia te trazer punição. Talvez na adolescência, quando se expôs demais e foi ridicularizado. Talvez na vida adulta, quando tentou algo importante e falhou. Essas memórias ficam, mesmo quando esquecidas. Elas moldam seus impulsos. Limitam seus sonhos. E a preguiça é a forma como o corpo e a psique dizem, não tente de novo. Vai doer. Mas você não está mais naquele lugar. A dor que te paralisou no passado não precisa mais determinar sua vida agora. O que falta não é força. É permissão. Permissão para se mover mesmo com medo. Para agir mesmo sem garantias. Para se comprometer com sua própria transformação, mesmo sabendo que ela vai doer. Porque vai doer. Mas vai libertar. E essa dor libertadora é completamente diferente da dor de permanecer preso. Uma dói por expansão. A outra, por contração. E você já está encolhido demais há tempo demais. Jung dizia que a psique quer se curar. Que há em cada um de nós uma tendência natural à inteireza. E que os sintomas, por mais incômodos que sejam, são tentativas dessa cura. A preguiça, então, é um pedido. Um pedido desesperado por sentido. Por reconexão. Por inteireza. E ignorar esse pedido é adoecer mais. Acolher esse pedido é começar a voltar para casa. Mas essa casa não é o conforto passivo que você aprendeu a chamar de lar. É uma casa viva. Intensa. Em movimento. Uma casa onde você pode ser inteiro, com sua luz e sua sombra, com sua coragem e sua fragilidade, com sua vontade de fugir e seu desejo de ficar. E essa casa, por mais distante que pareça, começa aqui. No primeiro passo. No primeiro enfrentamento. No primeiro sim à vida real. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. Porque a profundidade não é um lugar para poucos. É um chamado para todos que estão cansados de viver na superfície. E você, mesmo sem saber, já começou a responder esse chamado. Vamos parar de lutar contra a preguiça como se ela fosse um inimigo externo. A partir daqui, você vai começar a entender a preguiça como que ela realmente é. Um sistema interno de manutenção do ego, uma forma inconsciente de preservação psíquica e, talvez o mais desconcertante, uma escolha emocional sustentada por ganhos secundários que você nunca teve coragem de nomear. Sim, eu disse escolha. Mas não uma escolha consciente, voluntária, racional. Estou falando de uma escolha arquetípica, feita por estruturas internas que operam muito abaixo da superfície.
Porque enquanto sua mente racional diz que quer mudar, há forças muito mais antigas, muito mais profundas, que estão empenhadas em te manter exatamente onde você está. É aqui que começamos a reorganizar esse labirinto. Em vez de repetir o mantra superficial "estou com preguiça", vamos investigar o que você está tentando evitar. Porque a verdadeira pergunta nunca foi por que você não age, mas o que aconteceria dentro de você se começasse a agir. Essa pergunta é a chave. Porque agir, de verdade, implicaria uma reorganização interna. Um novo lugar na família. Um novo papel nos relacionamentos. Um novo tipo de responsabilidade. E não é pouca coisa. Pode implicar, inclusive, a perda de vínculos simbióticos que ainda alimentam sua sensação de pertencimento. Você já pensou nisso? Que talvez a sua estagnação tenha função social. Que sua preguiça protege o ego de conflitos que ele ainda não sabe como lidar. E que, se você começasse a se mover, poderia deixar de caber na narrativa que as pessoas têm sobre você, e isso te isola. É por isso que mudança real dói, ela desorganiza o campo. E a psique sabe disso. Ela antecipa o caos. E, por instinto, tenta evitá-lo. É nessa hora que o corpo pesa, a vontade some, o impulso trava. Não por incapacidade, mas por fidelidade a estruturas antigas. O nome disso é lealdade psíquica. Você é leal a uma imagem de si mesmo que já não te serve, mas que ainda te sustenta. E enquanto essa imagem estiver ativa, a preguiça será uma das formas de preservá-la. Não importa o quanto diga que quer sair do lugar. Essa fidelidade ao velho self é uma das manifestações mais comuns da sombra. Jung dizia que aquilo que rejeitamos em nós se torna uma entidade viva no inconsciente e passa a influenciar nossas ações. E a sombra, quando não integrada, age. Ela boicota, seduz, paralisa. E muitas vezes, usa a preguiça como sintoma. Mas por que isso acontece? Porque é mais fácil se chamar de preguiçoso do que admitir que está com medo de viver plenamente. É mais confortável se convencer de que não tem energia do que aceitar que talvez nunca tenha aprendido a lidar com frustração, com exposição, com rejeição. E é mais simples se anestesiar do que ter que encarar o próprio potencial, porque o potencial carrega também o risco de fracasso. E você prefere viver no possível do que falhar no real. Mas essa zona de conforto não é neutra. Ela custa caro. E o preço é sua inteireza. Se você chegou até aqui, já deve estar desconfiando que a preguiça é apenas a ponta visível de um iceberg muito maior. Um iceberg composto por traumas sutis, crenças limitantes, medos inconscientes, identificações distorcidas e memórias emocionais que nunca foram nomeadas. E como todo iceberg, a maior parte está submersa. Quer entender sua preguiça? Comece a olhar para o que você está evitando sentir. Talvez você esteja evitando encarar o vazio, ou a vergonha, ou a culpa, ou a fúria. Sentimentos que você foi treinado a reprimir, e que agora se acumulam como um peso emocional silencioso. E enquanto esse peso estiver aí, não importa o quanto você tente se forçar, seu corpo vai continuar resistindo. Porque ele está carregando mais do que você imagina. A chave não é fazer mais. É sentir mais. É dar nome ao que você vem evitando. É ter coragem de dizer, por exemplo, eu não estou sem vontade. Estou com medo de que, se eu fizer, as pessoas me vejam. E se me virem, talvez não gostem do que veem. Ou, se eu começar a agir, vou ter que lidar com o fato de que perdi muito tempo. E talvez eu não queira sentir esse luto agora. Ou ainda, minha estagnação me dá uma desculpa para não entrar em conflitos. Porque se eu mudar, vou ter que dizer não. Vou ter que me posicionar. E isso me apavora. Isso é o que Jung chamava de encontro com a verdade interior. Uma travessia honesta pelos porões da alma. Um processo de iluminação, não no sentido espiritualizado do termo, mas no sentido psicológico mais cru, lançar luz sobre aquilo que você não quer ver. E quando você vê, algo muda. Não porque magicamente a preguiça desaparece, mas porque você começa a entender o que ela guarda. E quando entende, pode escolher diferente. Pode acolher o medo sem se paralisar. Pode agir mesmo com raiva, mesmo com dúvida, mesmo com insegurança.
Pode começar pequeno, não para se enganar, mas para construir musculatura simbólica. A psique, assim como o corpo, precisa de treino, de repetição, de comprometimento. E não há caminho mais potente de cura do que o da ação simbólica. Ação simbólica não é produtividade cega. É gesto com sentido. É fazer algo que, mesmo pequeno, te reconecta com o self. Pode ser levantar da cama quando tudo em você quer ficar. Pode ser escrever uma frase verdadeira. Pode ser olhar para o espelho e não desviar o olhar. Pode ser pedir ajuda. Pode ser dizer não. Pode ser não justificar sua existência o tempo todo. Esses atos, por menores que pareçam, têm um impacto profundo, porque eles quebram o ciclo, rompem a identificação com o ego imobilizado. E isso cria fenda. E pela fenda, entra a luz. O nome dessa luz é presença. E a presença cura. Ela não cura como um remédio. Cura como um processo. Um realinhamento entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Você começa a se ouvir. E quanto mais se ouve, menos precisa da preguiça como barreira. Porque agora, você está presente para si. E alguém que está presente para si mesmo, não precisa mais se sabotar para sobreviver. Pode começar a viver. Ei, você que está aqui comigo até este momento, tenta se colocar nessa situação. Como você lidaria com isso? Você ainda está aí? Isso já diz muito. Porque, convenhamos, esse roteiro não foi leve. E se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Foi por necessidade. Algo dentro de você reconheceu cada linha como espelho, como bisturi, como sussurro de uma verdade que você tem evitado há tempo demais. A verdade de que a sua preguiça não é cansaço. É luto não vivido. É raiva não expressa. É medo não nomeado. É potência não assumida. Você vem se escondendo atrás dela como quem se enrola num cobertor fino demais. Sente um alívio imediato, mas continua tremendo por dentro. Porque você sabe. Sabe que tem mais em você do que o que tem mostrado. Sabe que, por trás desse torpor cotidiano, existe um vulcão esperando para despertar. Sabe que a sua alma grita por um tipo de vida que você vem adiando como se tivesse tempo infinito. Mas não tem. Você não tem. E isso precisa ser dito com clareza brutal. A vida está passando. E você está aí, se protegendo de um futuro que talvez nunca chegue, enquanto assiste, passivamente, seu presente escorrer por entre os dedos. E não adianta racionalizar. Dizer que vai mudar quando as coisas melhorarem, que precisa se organizar, que agora não é o momento certo. Você já disse isso antes. E olha onde está. Está cansado, mas não é um cansaço físico. É uma exaustão de alma por viver aquém do que poderia. E talvez você ache que é só você, que está sozinho nesse labirinto. Mas não está. A maioria das pessoas está tão desconectada de si mesma que nem percebe mais que está viva. Apenas reage. Apenas sobrevive. E chama isso de normalidade. Mas existe uma parte sua, pequena, mas viva, que ainda pulsa, que ainda deseja, que ainda quer. Essa parte é sagrada. É ela que te trouxe até aqui. É ela que não deixou você fechar esse vídeo antes do fim. É ela que, mesmo soterrada por camadas de autossabotagem, ainda acredita que é possível. E é. Mas não da forma que você imagina. Não será fácil. Não será rápido. Não será indolor. Mas será real. E tudo que é real, transforma. O que você precisa agora não é de motivação. É de honestidade. De olhar para si mesmo e dizer, com todas as letras, eu tenho medo de viver. Porque é isso que está por trás da sua inércia. Viver exige presença. E presença exige coragem. Coragem de sentir, de perder, de falhar, de ser visto. E você aprendeu a se proteger disso tudo. Mas a proteção se tornou prisão. E agora, você está diante de uma escolha. Pode continuar justificando. Pode continuar postergando. Pode continuar chamando de preguiça o que é, na verdade,
uma profunda desconexão existencial. Ou pode, finalmente, parar de fugir. Parar de se esconder atrás da apatia, da distração, da espera eterna pelo momento ideal. E começar. Não como quem corre uma maratona, mas como quem decide, de forma íntima e silenciosa, que não vai mais se abandonar. Esse é o começo de tudo. Não há plano mais eficaz do que esse: parar de se trair. E se você fizer isso hoje, só hoje, já estará fazendo mais do que fez em meses. Porque o problema nunca foi sua capacidade. Foi sua autoimagem. Você se vê pequeno demais. Frágil demais. Incapaz demais. Mas isso é uma narrativa. Uma história mal contada que você vem repetindo até acreditar que é verdade. Mas não é. Você não é preguiçoso. Você é alguém que foi ensinado a temer sua própria luz. E quando se teme a luz, o escuro se torna familiar. Mas a familiaridade não é conforto. É anestesia. E você não nasceu para viver anestesiado. A vida que você quer exige desconforto. Exige ruptura. Exige desapego da versão de você que sobrevive, para que surja a versão que vive. E isso não acontece num estalo. Acontece em escolhas silenciosas. Em ações pequenas. Em gestos simbólicos. Em compromissos íntimos que ninguém vê, mas que você sente. Hoje pode ser o dia em que você para de fugir da própria grandeza. Ou pode ser mais um dia igual aos outros. A escolha é sua. E não, isso não é pressão. É verdade. E a verdade não precisa agradar. Precisa apenas ser dita. Você chegou até aqui. Isso significa que algo em você está pronto. Não completamente. Não plenamente. Mas pronto o suficiente para começar. E começar já é mais do que a maioria faz. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e, principalmente, não foge do que te provoca. Afinal, você já fugiu demais.